E aí, tester, beleza? Como vocês estão? Bora para mais uma aula sobre Postman e agora nós vamos falar sobre variáveis dentro desse carinha. Então, sem muito papo, bora lá para o nosso vídeo. E eu já estou com o meu Postman aberto aqui e é bem interessante o uso de variáveis dentro do Postman por vários motivos. Mas eu vou citar alguns deles aqui. O primeiro, é lógico, é que você pode criar uma variável em uma requisição e utilizar aquela variável em outras requisições. Você pode também, além de criar a variável naquela requisição, você já pode abastecer ela com alguma informação para levar para a próxima requisição. Você pode criar variáveis globais, onde todas as requisições vão utilizar a mesma variável. E é isso que nós vamos fazer agora. Além de tudo isso, você pode separar isso por ambientes diferentes ou por APIs diferentes. Então você pode ter a mesma variável, o mesmo nome, só que para lugares diferentes. Vamos fazer isso agora de um jeito bem bacana dentro do Postman? Então, o primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês é como que eu deixo a minha base URL aqui ela mais dinâmica, né? Porque aqui todas as minhas bases URLs, elas são iguais, olha só. E eu tenho que ficar escrevendo isso aqui. Acontece que uma hora pode ser que tenha algum problema de digitação e eu acabe escrevendo algo errado. E daí eu não vou ver e depois para eu encontrar esse problema eu vou ter que ficar procurando aqui e tal. Enfim, não é legal, né? A gente então precisa evitar esse tipo de coisa. E para fazer isso, eu vou vir aqui em Environments dentro do meu Postman, que basicamente significa ambiente, e eu vou criar um novo ambiente. Esse ambiente eu vou chamar de regress.in, porque esse ambiente eu vou utilizar dentro das requisições lá do site Regress, beleza? Que é essa collection aqui. Bom, o que essa collection tem em comum? Todas as minhas requisições utilizam a mesma base URL, né? Então, eu vou pegar essa base URL junto com esse API aqui, que faz parte dela, e eu vou lá no meu environments, request.in, e vou adicionar uma nova variável. Essa variável eu vou chamar de base underline URL. Beleza? Sempre que você quiser criar uma variável, tenha um padrão de criação e geralmente nós utilizamos esse padrão aqui. Então, as palavras são separadas por underline, certo? E se você tiver só uma palavra, então você precisa colocar ela minúsculo, beleza? Mas se você quiser colocar aqui tudo maiúsculo, enfim, segue o padrão que você definir. O ideal é que você siga esse padrão até o final do projeto e não fique alternando entre maiúsculo e minúsculo ali para confundir a cabeça de quem está lendo depois dos seus testes. Beleza? Então eu vou criar uma variável aqui chamada base underline URL e eu tenho o valor aqui dessa variável, certo? Eu tenho o valor inicial e eu tenho o valor corrente. O que acontece com esses dois caras? Eu posso definir um valor inicial para essa variável, mas durante o teste ela pode mudar. Bom, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu posso ter uma variável que ela começa com o meu usuário, lá marcosbarbosa@etec.dev, e ao longo do tempo, a variável usuário, ela vai mudar o valor para carolbarbosa@etec.dev, por exemplo, certo? Então eu posso ir ali alterando os valores. Eu tenho um valor inicial, mas eu tenho os valores correntes, que são os valores atuais daquela variável. Beleza? Bom, vou colocar aqui o valor então inicial, que é regress.in/API, e olha só, ele se transformou no valor corrente, beleza? De novo, ao longo do teste, eu posso fazer a alteração dessa variável. Bom, e agora, como que eu faço para usar essa variável, Marcos? Bom, vou salvar aqui o meu ambiente, volto aqui nas minhas requisições e simplesmente eu vou apagar isso daqui e vou inserir a minha variável. Para chamar uma variável dentro do Postman, você vai usar chaves, e vai passar o nome da sua variável. E fecha chaves duas vezes. Ele ficou vermelhinho. Se você colocar o mouse aqui em cima, mas por que isso aconteceu? Olha só, ele não conseguiu encontrar a variável. Isso porque eu não selecionei o ambiente de desenvolvimento. Então eu clico aqui e seleciono regress.in. Olha só agora, ele encontrou a minha variável com o valor ali certinho. Então eu armazenei esse valor. E qual que é o grande benefício disso? Antes de mostrar para vocês, eu vou enviar a requisição e tem que dar sucesso. Beleza. Qual que é o grande benefício disso? Eu posso ir em todas as minhas requisições, onde existe a mesma informação, e agora eu vou trocando aqui, para base underline URL. Eu vou até copiar aqui para ser mais rápido e vou substituir essas informações.
Então, beleza. Substitui tudo aqui, pessoal. Só não se esqueçam de salvar, pessoal. Quando ele fica essa bolinha laranja aqui, significa que não está salvo. Então, eu vou clicar aqui em Save nesse carinha. Vou salvar esse aqui também. Esse aqui também. E assim por diante, para eu não perder o que eu acabei de fazer. Bacana? E eu posso enviar a requisição em todos agora, que ele vai puxar a URL correta. Por quê? Porque eu criei uma variável que contenha esse valor. Tá bom. E se eu vier aqui em JSON Placeholder agora e tentar fazer a mesma coisa, vai funcionar? Bom, claro que se eu colocar aqui base underline URL, ele vai puxar a URL lá do request.in. E de bate-pronto, você consegue me responder o porquê? Bom, isso porque eu estou no ambiente de desenvolvimento do request.in. Eu preciso criar um ambiente de desenvolvimento para o JSON Placeholder, para que eu possa utilizar o mesmo nome de variável, mas em ambientes diferentes. Então, bora lá. Vou em Environments, clico aqui no mais, e esse agora vai se chamar JSON Placeholder, beleza? E vou criar uma variável aqui chamada base underline URL, o mesmo nome de variável, mas agora ela vai ter um valor diferente, né? O valor que essa variável vai ter está aqui, ó. Eu vou pegar esse valor aqui, dar um Ctrl X nele, volto lá no meu ambiente, JSON Placeholder, colo o valor aqui, ele se transforma no valor corrente, eu posso salvar esse cara. Posso fechar aqui e volto lá no meu método delete que eu estava fazendo, da minha collection do JSON Placeholder, tá? E vou inserir aqui agora a minha variável, que se chama base underline URL. Coloquei aqui. Já está chamando a URL certa? Ainda não. Por quê? Eu só criei o ambiente de desenvolvimento, mas eu ainda não selecionei ele. E eu posso fazer isso através desse menu aqui, onde eu seleciono um ambiente diferente. Olha só, coloco o mouse aqui, ele trouxe a base URL correta para mim agora. Ou eu posso fazer isso também aqui pelo lado, marcando aqui, ó, nessa casinha. Esse check aqui, ele vai indicar qual que está ativo e qual que está inativo. Tá bom? Se eu clicar nos dois, os dois estão inativos e eu não tenho nenhuma variável criada. Mas eu posso ter variáveis globais também, que eu já vou mostrar para vocês. Nesse caso, eu vou utilizar o JSON Placeholder e eu posso enviar a minha requisição normalmente. Ele me retornou 200 OK no método delete. Beleza? Caso essa variável esteja errada, olha só o que acontece com esse teste se eu enviar. Eu vou alterar aqui o valor corrente dela, vou adicionar aqui umas informações, vou salvar e agora eu vou enviar essa requisição novamente. Ele não retornou nada, ele deu erro, ó. Ele falou que não conseguiu encontrar esse endereço, certo? Isso porque a variável está errada. Então, é bastante importante vocês tomarem cuidado com as variáveis para que não altere os valores sem necessidade. Beleza? Vou salvar novamente e vou enviar. Bom, dessa forma, vocês conseguem, como eu falei, criar variáveis e utilizar elas durante os testes de vocês. Mas isso são informações para os próximos vídeos. Nesse vídeo, eu quero que você foque apenas em entender como funcionam essas variáveis e como que elas podem nos ajudar nas informações. Vamos fazer uma outra requisição agora aqui, lá na GoRest.co.in. Então, olha só, eu tenho diversos valores aqui. Como que eu transformo esses valores em valores variáveis? Isso porque daqui a pouco nós vamos criar testes e nós precisaremos executar esses testes em vários momentos. Cada momento eu preciso mudar o e-mail. E não fica legal eu ter sempre que entrar lá e alterar o e-mail. O bacana seria ele gerar um número randômico, colocar dentro da variável e enviar a requisição para mim, né? Isso é uma facilidade, beleza? Logo, logo a gente vai aprender a fazer isso. Mas, inicialmente, o que eu quero que vocês entendam? Como que eu posso utilizar esses valores aqui como variáveis? Bom, eu vou criar um novo environment aqui, então, agora. E esse environment ele vai se chamar GoRest. E eu vou ter algumas variáveis aqui. Então, eu vou lá na minha collection, mas antes eu vou fechar tudo isso daqui. Vou salvar esse carinha. E beleza. Vou lá na minha collection e vou ver as informações que eu preciso. Então, eu preciso de um name. Vou colocar aqui a variável name. Eu preciso de um gender. Vou colocar aqui, que é o gênero. Eu preciso de um e-mail. E eu também preciso de um status, né? E como que eu transformo isso em variável? Bom, eu já criei as variáveis. Agora eu posso aqui setar os valores, ou seja, colocar os valores nessas variáveis. Então vamos lá. O valor de name, eu vou colocar aqui Marcos
Barbosa. O valor aqui de gênero, eu vou colocar... Deixa eu ver como é que ele manda aqui no padrãozinho. Beleza. Eu vou colocar aqui mal. E-mail, eu vou colocar marcos2barbosa para alterar, para não dar erro, @e.tech.dev. E aqui em status eu vou colocar ativo. Opa, active. Beleza. Agora eu já tenho as minhas variáveis criadas. Vou salvar esse cara. E como que eu levo isso daqui para lá? Bom, vocês já sabem, né? Eu posso remover isso daqui, remover essa aspas também. E aqui eu vou chamar minha variável. E quando eu coloco as duas chaves para abrir, ele já fecha para mim. E aqui eu vou começar a chamar a minha variável. Então, name. Mas observa só comigo, ó. Ele trouxe algumas informações aqui, mas nenhuma é o nome da variável. E não é isso que eu quero, né? Eu quero o nome daquela variável que eu utilizei. Só que, de novo, eu não estou no ambiente certo. Então, go rest. Agora sim, quando eu coloco aqui name, olha só. Ele trouxe o valor corrente para mim, ó. Então, Marcos Barbosa. É essa variável que eu quero. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou selecionar aqui a variável gender. Aqui eu vou selecionar a variável email. E aqui eu vou selecionar a variável status. Beleza. E aqui, galera, eu preciso sim passar as aspas, tá? Então, eu vou colocar aqui todas as aspas nas variáveis, tudo bonitinho. Isso porque os campos são string. Então, como o campo é string, eu preciso informar as aspas para ele saber isso. E agora sim, com tudo criado bonitinho, eu posso enviar a minha requisição e ele me deu 201. Isso porque agora eu tenho todas as variáveis aqui corretas, tudo bonitinho, beleza? Olha só, criou aqui o Marcos Barbosa, Marcos2, Barbosa e.tech.dev, sexo masculino e o status ativo, beleza? Bom, bacana. Com isso, o que a gente consegue fazer também dentro do Postman? Eu quero gerar nomes randômicos, nomes aleatórios. O próprio Postman, ele já tem várias funções para fazer isso. E como que eu faço isso? Aqui dentro da minha variável, sempre que eu quero utilizar uma variável dentro do Postman, eu vou utilizar chave, beleza? Duas chaves. E aqui eu posso chamar name, e ele já me tem aqui, ele já traz para mim várias coisas aqui que são dentro do próprio Postman. Então, por exemplo, eu posso pegar um random full name, eu posso também aqui, gender não, mas em e-mail eu posso gerar um e-mail randômico. Então, quando eu escrevo e-mail, ele já tem aqui, ó, random email. Ele vai gerar um e-mail randômico para mim. Vamos ver agora o que vai acontecer se eu enviar essa requisição? Olha só, vamos ver o e-mail que ele gerou. Então, ele gerou um nome aqui, ó, Martin Daniel, e ele gerou um e-mail elliot@hotmail.com. Mas para que isso serve? Eu nem conheço esse e-mail, Marcos. Mas quando você precisa executar vários testes, ficar alterando isso na mão é muito complicado. Então, agora, o que a gente fez? A gente não precisa mais ficar alterando os e-mails. Eu posso sempre vir aqui e enviar minha requisição. Olha só, ele trocou o e-mail para mim. Se eu enviar a requisição novamente, ele trocou o e-mail novamente, automaticamente. Isso é para facilitar a nossa vida, beleza? E assim você pode fazer em várias outras informações. Então, volto na minha collection, por exemplo. Vou vir aqui no post criar novo funcionário da collection request.in. Vou aproveitar e já vou mudar o meu environment aqui para pegar a base URL correta. E aqui eu vou colocar um name aleatório. Então, eu posso vir aqui, apagar esse carinha, colocar aqui as minhas chaves, e aqui dentro eu vou chamar random name. E aqui, ó, random full name, eu tenho random file name, random name suffix, prefix, né? Eu tenho first name, last name, eu vou utilizar o full name. E eu posso enviar essa requisição, ela vai dar created, e olha aqui, ele criou um nome aleatório. Eu vou enviar novamente, ele mudou o nome novamente. Se eu volto naquela que eu estava utilizando e eu quiser enviar novamente essa requisição, eu posso enviar e ela vai dar sucesso. Ops, deu um errinho aqui, isso porque eu estou no ambiente errado, então eu vou colocar aqui para mudar para o GoRest, vou enviar novamente e olha só, deu sucesso, gerou aqui um outro e-mail agora para mim, beleza? Então isso é para facilitar a nossa vida. Daqui a pouco a gente vai entender como que eu faço para utilizar essas variáveis para garantir que meu teste está funcionando e como que eu transfiro essa variável de um lugar para o outro para poder utilizar. Beleza? Então, vejo vocês na próxima aula, galera. Um abraço!